Fala galerinha, Enem 2017 Arte com Godoy, no XP Resolve do Explicalândia. A gente tem aqui o Enem 2017, uma questão que fala que a sujeira virou arte. Então se a sujeira virou arte, vamos embora logo? Arte contemporânea. A arte contemporânea é um elemento que traz à tona situações inusitadas como essa. Dia após dia, a poluição invisível dos canos de descarga vai grudando nos muros, junto à fuligem de fogueiras acesas por moradores de rua, até que não seja mais possível distinguir o limpo original do sujo acumulado. É nesse momento que surge um artista visual chamado Dream Cortés, com um papel, um pano úmido, um pincel e uma garrafa de água, e nada além. Ele tem transformado a paisagem da capital mineira a usar a técnica do grafite reverso. Gente, o que ele faz lá? Esse artista, o Dream aí, Cortés, ele está trabalhando com o grafite reverso. Na verdade, gente, vamos ser bem sinceros, ele está limpando a parede. Parece ser engraçado falar sobre isso, mas ele simplesmente está trabalhando limpando a parede. Ele pega lá, como foi dito aqui, olha lá os materiais. Pano úmido, pincel e garrafa d'água. Ele limpa a parede desse lugar sujo com fuligem. Você já deve ter feito alguma vez isso na sua vida. Aquele carro sujo e você foi lá no carro sujo do seu pai, do seu parente, do seu amiguinho e escreveu lá, né, com o dedinho, lave-me, pelo amor de Deus. Pois é. Então o artista, o Dream aqui, ele está trabalhando exatamente dentro desse contexto. Ele apaga a sujeira para criar desenhos que, atenção, que dialogam com uma problemática da sociedade. Aqui, qual é a problemática? O trabalho atual consiste em desenhar rosto de pessoas desaparecidas que tenham em sua história alguma relação com as drogas. Então, ele está desenhando rosto de pessoas, certo? Olha como é importante aqui, desaparecidas que tenham sua relação com sua história relacionada às drogas. Você sabe que isso acontece demais. Nas grandes cidades, por exemplo, em São Paulo, você tem a Cracolândia. E a Cracolândia traz a ideia de que o cara, ele larga tudo, ele abandona tudo para morar na rua e ficar ali usando droga basicamente o dia inteiro. Então, a gente pega aí a ideia de que quantas famílias estão sofrendo hoje com o desaparecimento dos seus entes queridos. Quantas são as mães que vão a essas Cracolândias atrás dos seus filhos porque eles nunca mais voltaram para casa. Esse lugar respira o problema da droga. O usuário do crack muitas vezes é tratado de forma hostil. Quem lembra de uma dessas ações do governo de algumas cidades aí, que foram nessas cracolândias aí e dissiparam, né, foram lá para retirar essas pessoas desse lugar, mas não adiantou nada, porque elas foram para outros lugares e criaram outras cracolândias, né? É um problema de saúde pública, é um problema que vai além, né, da questão de ocupação de um espaço, de um prédio, de uma rua, é muito mais, é algo de saúde pública, é algo que a gente deve pensar. Essa é a forma de as pessoas passarem por aqui e olharem duas vezes para aquilo que a sujeira esconde, e que na verdade elas não vêm porque não querem, né, de uma maneira geral, é isso que ele fala. Então, na verdade, aqui ele também está trabalhando com a ideia da invisibilidade desses seres, né? Existem uns estudos em invisibilidade. Existem uns estudos que falam sobre isso, né? A invisibilidade, os seres invisíveis da sociedade, né? Você não olha para um mendigo, você não olha para aquele cara que te atende ali no McDonald's, você percebe? É claro que são pessoas distintas, mas eu estou dizendo que existem seres, indivíduos invisíveis na sociedade que a gente não dá atenção. Um gari, né? É basicamente isso. Então, o motorista do ônibus. Então, a gente percebe esse elemento. E aqui, com um grupo desses, ainda é pior, né? Porque a gente tem medo, a gente acha que vai apanhar, que vai ser assaltado, a gente fica com um monte cheio de dedos com relação a isso. Eu, por exemplo, já tive uma experiência de passar por uma cracolândiazinha de São Paulo, que é ali no Bom Retiro, aqui naquela região ali perto do Museu da Língua Portuguesa, e cara, os caras estão ali numa pegada tão noiados que eles não estão... Você passa por ali, que é uma região de compra, com um monte de sacola, e ele não vem te abordar, ele não vem te assaltar. O máximo que pode acontecer é ele pedir R$2 para poder continuar usando a droga dele ali, você está entendendo? Mas
é isso. E a gente tem uma visão, é claro que não é uma regra, tá? Pelo amor de Deus, mas a gente também tem uma visão, às vezes, um pouco drástica demais com relação a esses indivíduos, né? A arte pode representar padrões de beleza ou ter propósito de questioná-los. A arte contemporânea, gente, trabalha muito, de certa forma, com questionamentos, tá? Não que as outras artes não façam, mas o questionamento é muito marcante, tá bom? Permitindo que a sociedade reveja valores e preconceitos. Partindo disso tudo, o artista utiliza a técnica do grafite reverso com o objetivo de fazer o quê? Ressaltar o descaso do poder público com a limpeza, não é o foco. Ele está limpando ali a parede, mas com que objetivo? Em retratar rostos de pessoas desaparecidas que têm um problema com a droga. Evidenciar a humanidade dos usuários de droga. E aí, galera? E aí, como é que fica? Vamos ver o resto. Apresentar a estética da paisagem urbana. Não. Destacar a poética dos espaços públicos. Não. Debater o perigo. Então, quando a gente olha, letra B, depois que a gente lê todos os itens rapidamente, a gente enxerga que a letra B abraça melhor a proposta de limpar a parede, beleza, bacana, mas com o intuito de transmitir uma mensagem, de dar visibilidade para esses indivíduos que vivem numa condição de ambiente que é um ambiente muito hostil e que as pessoas elas não querem ver essa realidade. Então, para enxergar essa realidade, o artista faz esse trabalho, a letra B, ela abraça de maneira muito mais significativa, muito mais interessante. Forte abraço para vocês aí, tudo de bom.